Bom, estamos aqui nesse vídeo falar sobre o emocional como um problema educacional. Você deve estar pensando, mas como assim, né? Bom, eu posso dizer que o emocional é a base, né? O controle emocional é a base para a aprendizagem. Então, muitas vezes você vê alguma criança que chora muito ou que tem algum comportamento fora do padrão, se descontrola muito fácil, né? Tem dificuldade em se adaptar nos ambientes, apresenta ansiedade. Então, isso tudo, esse descontrole emocional acaba realmente dificultando a sua aprendizagem, ok? Bom, falando sobre o desenvolvimento emocional, a gente muito relaciona com socioemocional. Por quê? Porque tem muito a ver com a questão da a relação com o outro, né? Então, a gente fala que o emocional, para ter um bom equilíbrio, tem que ter uma boa relação. E essa relação começa o quê? Os membros da família, sempre começando por onde? Pela relação com a mãe, não é mesmo? Então, é uma relação social que a criança, ela precisa encontrar o seu equilíbrio, ok? Que isso também vai formar o quê? A sua personalidade. Então, quando você vê lá uma pessoa adulta, né? Que é muito nervosa, enfim, como é que foi essa relação dela, né? Inicial com as pessoas? Então, é importante sempre ter uma boa organização familiar, é, também a questão da identidade, saber quem sou eu, a minha origem, meu papel dentro dessa minha relação, né? Qual a minha importância, né? O que eu faço parte. Então, é importante a questão da identidade, ok? Porque isso tudo vai ajudar o quê? A preparar a cognição da criança, né? Momento que for entrar, principalmente lá no ensino fundamental, momento dela ser capaz de pensar, né? Porque a criança, nessa fase infantil, ela ainda não tem essa maturidade cognitiva. Então, ela age muito por uma forma impulsiva, né? Ela é muito mais corpo. Aí você vai lá eh, conversando com a criança para mostrar como é que foi o comportamento dela, né? Se foi adequado ou não. E a partir dessa conversa, desse feedback, ela vai refletir sobre as suas ações, ok? Então, a importância do equilíbrio justamente vai ser decorrente, vai decorrer o quê? Da atitude da criança, né? Aí, como é que essa criança é? Né? Como é que ela se comporta? Né? Então, o que eu ouço bastante é falar, minha criança está com falta de atenção, falta de concentração, e é um dos pontos que pode avaliar a questão do emocional dessa criança, né? Como é que uma criança muito agitada, como é que está o emocional dela, ok? Então, muitas vezes percebe também um descontrole emocional por falta de segurança, né? Isso está registrado cientificamente até tem a pirâmide de Maslow. Dessa pirâmide, em ordem, né, de 5 patamares para alcançar o objetivo, tá? Ter uma realização pessoal. A primeira parte é sanar as questões fisiológicas. Então, quando a pessoa está com fome, ou apertada da xixi, ou está com prisão de ventre, né? Tipo, está enfesada, né? Fica mal-humorada. Então, tem muito a ver com essa questão da emoção, né? Das expressões emocionais. Então, o segundo estágio, ela só vai conseguir controlar seu emocional a partir do momento que as suas situações fisiológicas foram atendidas, né? E aí, uma criança que não está num ambiente seguro, não tem uma relação social segura, ela vai sim ter um descontrole emocional, ok? Então, muitas vezes, é natural a criança ter medo, mas você, talvez, você percebe, né, o excesso desse medo, gerando até uma questão de pânico, né, pavor.
e a gente tem que entender e interpretar esse cenário, ok? Então, quando a criança não tem o seu controle emocional, ela não tem o controle do seu corpo, não tem um controle da sua capacidade, né, de raciocinar, seu controle mental. Então, porque a mente, ela precisa do quê? Né? A criança precisa ser capaz de simbolizar e verbalizar, né? Então, a sua expressão verbal só vai acontecer a partir do momento que ela tem maturidade de simbolizar as coisas, né? Os objetos, as pessoas, para nomeá-las, né? Então, se ela não tem um controle emocional, ela não vai conseguir verbalizar, ok? As suas emoções. Então, nesse caso, a gente vai pedir para o quê? Para ela se expressar de forma através de desenho, né? Então, outros meios, tem os meios artísticos, mas é importante fazer essa interpretação, dar a vez da criança, a oportunidade da criança se expressar, né? Não só de forma verbal, mas de forma não verbal ou se aí para vocês também. Então, o que acontece? Quando a criança ela se expressa, ela está liberando uma carga energética que é somativa, né? Então, se lembra que a gente sai, qualquer pessoa já passa por essa situação de ficar nervosa, aí tem que respirar fundo, contar até 10, beber uma água com açúcar, enfim, algumas estratégias. Porque somou aquela carga energética dentro do corpo, de alguma maneira tem que liberar. Então, aí muitas das vezes vai liberar o quê? Por esse descontrole corporal e emocional, ok? Então, claro que tem a ver questão de maturidade. Então, quanto menos idade, mais a criança vai se expressar através de choro, não é? Então, quer dizer, quando a criança começa a, a verbalizar, né, então ela já dá a capacidade de simbolizar as coisas, né, do seu entorno. Então, e aí ela vai maturando, né, progredindo na sua aprendizagem. Então, quanto menos idade, menos maturidade, né? Mais um descontrole emocional. Por isso que os bebês choram muito, porque eles se expressam através do choro para conseguir uma comunicação, para conseguir uma atenção, né? Quando está incomodado com fralda, né? Por algum motivo. Então, a partir do momento que a criança começa a verbalizar, esse choro vai reduzindo. Mas tem essa questão do emocional. Qualquer pessoa, um momento ela está feliz, outro está triste, ou está com raiva, está zangada, está em êxtase, né, super feliz. Essa alteração vai acontecer normalmente no decorrer do dia, no decorrer das situações vivenciadas. Mas a criança ela não tem essa maturidade cognitiva, né? Então, de alguma maneira, ela precisa se expressar, se expor. Então, ela vai fazer isso de forma corporal, ok? Então, para evitar esse descontrole, ela precisa o quê? Aprender a se autogerenciar. Então, quando eu falo, comprovado isso cientificamente, que a emoção é muito mais comportamental que racional, né? Eu falo assim, que a emoção fala muito mais alto do que a razão, né? Não fala que uma pessoa está apaixonada, o amor, enfim. Então, muitas vezes a gente fala que é muito mais rápido, né? O racional é lento. Então, por isso que é importante a gente respirar fundo, contar até 10, para o racional falar, né? Se expressar. Bom, e sempre atento a essas demandas da criança, né? Os sentimentos dela. Então, claro que todo ser ele tem o seu temperamento, que é uma característica herdada, ok? E de acordo com o meio que ela vive, os estímulos que a criança tem, ela vai caracterizando a sua personalidade. Então, qual a personalidade que você quer para sua criança, né? Bom, é a questão do, dos problemas educacionais. E aí, quando a criança entra lá no ensino fundamental, começa a ter um baixo desempenho escolar, né? E ela fica relutando que não quer fazer mais atividades, não quer ir para a escola. Então, é muito mais propício ter-se a questão do abandono dos estudos
ou até mesmo, né, vou colocar aqui, esqueci de mudar o slide, a questão do abuso de algumas substâncias químicas, ou começa a beber álcool, né, cerveja, enfim, tudo em excesso sempre faz mal, né? Então isso já visando lá para frente, né, quando chegar na adolescência, tá? Pode ter alguma questão, atitudes criminosas, até mesmo suicídio. Então, na parte da adolescência tem que ter muita cautela, né? Mas a gente tem que estar de olho o quê? Né? Na ansiedade, né? Se está com uma questão de depressão, se está feliz em excesso, que aí vai estar muito no irracional, né? Bom, e até mesmo questão de aprendizagem, né, que é a demanda da cognição, que é a questão da aprender a ler, aprender a escrever, aprender a fazer cálculos matemáticos, né, que é o raciocínio lógico, precisa ter esse controle emocional. Então, na verdade, o controle emocional, ele é um pré-requisito para a aprendizagem, né? Então, a gente vê muito a questão das dificuldades, quando a criança está com dificuldade de se controlar emocionalmente, você pode pedir para ela narrar, né, a ocorrência, algum fato, ou pedir para ela expressar o porquê dela estar dessa forma, né, para ela começar a analisar as informações, né, do seu entorno, pede para ela descrever o que ela está vendo, o que ela está observando. Então, também é interessante desfocar da situação onde ela se encontra, né? Às vezes aconteceu uma situação, vamos falar sobre outro assunto, também é outra estratégia, né? Então, é importante saber que o emocional, como posso dizer, é uma questão, esse problema educacional, do emocional, é uma questão externa, né? Então, não é uma questão interna dela, por um distúrbio neurobiológico, não. Neurodesenvolvimento, não. É um fator externo, ou seja, do meio ambiente, relações sociais, né? Então, a gente tem que entender quando que a criança apresenta uma imaturidade, né, emocional. Então, é quando ela já está na fase de saber verbalizar, descrever cenas, a ocorrência, e ela não consegue, né? Porque o emocional está muito aflorado. Então, a gente tem que realinhar essa questão, né, da identidade dela, da relação dela com o outro, investigar como é que está o ambiente dela, onde ela frequenta, né? Se é um ambiente seguro, sua relação com as pessoas é segura, então isso tudo influencia, ok? Justamente para evitar, né, esse abandono dos estudos, baixo desempenho, enfim, evitar a ansiedade, né, fazer com que o responsável possa antecipar as informações para ela se autorregular, né, entender, opa, agora eu vou fazer isso, 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 isso. Então, isso ter claro na mente da criança. Combinado? Então, aqui, para ter fazer uma autoavaliação da sua criança, eu vou responder, dar um retorno. Na verdade, vocês vão responder o questionário, eu vou dar um retorno, ok? De alguma maneira, mas é importante até mesmo para rever nossos conceitos, né? O que a gente pode melhorar, o que está acontecendo. Então, essa autoavaliação é muito boa. Combinado? Então, espero vocês no próximo vídeo. Até lá!